Boa noite, alegria juntos mais uma vez, adorar ao Senhor e meditar num tema importante para esse período de fim de ano, último domingo do ano, e nós devemos sempre, é um período de reflexão, parece que naturalmente as pessoas elas se voltam para refletir sobre a vida e pensar nas coisas e avaliar o ano que passou. Isso é uma prática muito boa e muito importante falar sobre alegria e esperança. Nós meditamos em Isaías capítulo 9, estamos estudando Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 7, é o começo aí desse capítulo. E nós observamos nesse texto, já começamos a meditar nele alguns domingos atrás, e observamos nesse texto de Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao 7, um dos versículos que a gente muito cita nesse período do Natal, ou entre Natal e Ano Novo, que é uma promessa acerca do Messias. É exatamente aqui, verso 6, porque Isaías 9, 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, esse versículo ele é muito marcado nesse período do Natal e, obviamente, é uma profecia sobre o Senhor Jesus Cristo. E Jesus veio, e muito do que esse versículo diz, ele ainda haverá de se cumprir. Mas o interessante é perceber quando essa profecia foi dada, em que circunstâncias a profecia sobre o Messias foi dada. Foi num momento muito difícil, foi num momento sem esperança e sem alegria para a nação de Judá. Nós temos estudado esse período do capítulo 7 até aqui o capítulo 9, que Judá e a nação de Israel, o Reino do Norte, passavam por um período de intensa incredulidade. Eles estavam muito voltados para as trevas, para a obscuridade, muitos para idolatria e feitiçaria, estavam longe de Deus, e por conta disso, Deus os estava punindo. E a punição de Deus, tanto para Israel como para Judá, era o Império Assírio, que estava dominando, já tinha dominado parte do reino de Judá, mas Deus prometeu que não entraria em Jerusalém. Além disso, Judá estava sofrendo a intenção do ataque, tanto de Efraim, que é Israel, como também da Síria. Esses dois reinos da época estavam se unindo contra a nação de Judá. É o que a gente chama de guerra sírio-efraimita. Então, os sírios e os efraimitas, que eram os israelitas, reino do norte, estavam se juntando contra Judá. Acás, que era o descendente de Davi, que estava no trono de Judá, era um rei idólatra. Era um rei que deveria dar um testemunho maravilhoso de fé no Messias que viria, mas esse rei estava corrompido por inúmeros pecados, até seus filhos ofereciam em adoração aos ídolos, estava realmente afundado em pecados, e consequentemente, quando o rei está em pecados, a nação também entra em muitos pecados. Então era um momento terrível da nação de Judá ali. E foi no meio desse momento de incredulidade, guerras e ameaças de guerras maiores, e incredulidade e trevas, e uma série de outras situações difíceis, como fome, como pragas e tantas coisas que estavam acontecendo naquele momento, o Senhor revela promessas do Salvador. E é exatamente isso. Temos que entender que Jesus é a esperança e a alegria dos povos. Sempre Jesus será a esperança e a alegria de todos os povos. Começa com a nossa vida, nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa esperança, certamente, que é o Senhor Jesus, vai se expandindo para aqueles a quem Deus quer converter, aqueles a quem Deus quer transformar. Mas temos que ter isso em mente. Final de ano, sempre pensamos, ano que vem como será? A economia do Brasil não vai bem, guerras em várias partes do mundo, e se você observa as notícias, e os youtubers, o que eles falam, terceira guerra mundial, e tantas catástrofes que vão acontecer, e aí o que é que acaba
que nós fazemos? Replicamos, né? Acabamos replicando o discurso do desastre e o discurso da destruição, o fim da economia no Brasil, aquela coisa toda. Pode até acontecer, a gente não sabe, não é verdade? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor é Deus, soberano sobre tudo, e é no meio das crises, não somente, mas pensando no contexto aqui, é no meio das crises que nós buscamos um relacionamento mais íntimo e mais próximo do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a nossa alegria e a nossa esperança. Esse texto, do verso 1 ao 7, traz exatamente esta mensagem: Jesus é a esperança e a alegria dos povos. Nós começamos a estudar e vimos, do verso 1 ao verso 2, a promessa da luz, que é a esperança dos crentes, que também é uma referência ao Messias. Olha o que diz lá em Isaías 9, verso 1 e verso 2, recapitulando aqui: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse texto é citado lá em Mateus 4, no Novo Testamento, como cumprimento da profecia de que essa luz chegou, e essa luz é o Senhor Jesus Cristo. Quase 800 anos dessa profecia até o ministério do Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz que veio iluminar no meio das trevas. E onde está o Senhor Jesus Cristo hoje? À destra do Pai, reinando e governando todas as coisas. Então, cadê a luz? Cadê a luz que é Jesus, se Jesus subiu ao céu? Você sabe responder? Está aqui. A igreja de Jesus é a luz. Os discípulos de Jesus são a luz no mundo. Jesus iniciou o ministério da nova aliança. O Senhor estabeleceu as bases da igreja. O Espírito Santo desceu, que é Deus também, para habitar na vida daqueles que Jesus veio transformar e nas nossas vidas até hoje. Entende? O Senhor Jesus cumpriu o ministério dele e ainda vai terminar na sua segunda vinda. Mas entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, você é a luz no meio das trevas. Então, logo no início desse capítulo, que vem depois de um capítulo muito difícil, que é o capítulo 8, que fala da obscuridade, da necromancia, da feitiçaria que estava no meio do povo de Deus. É um absurdo. O povo que Deus criou a partir de Abraão, Isaac, Jacó e Judá, para ser o povo dele, que ia testemunhar da vinda do Messias, estava metido com bruxaria, misticismo, consulta aos mortos, loucura. Mas o povo estava envolvido nessas coisas. Inclusive o rei, representante de Davi, estava envolvido nisso também, no caso, o rei Acaz. Mas há uma esperança. E a esperança é o Senhor Jesus Cristo. Essa luz que veio aqui se refere ao Messias que viria e que realmente veio. A promessa da luz é a esperança dos crentes. Nesse contexto aqui, havia muita incredulidade em Israel. E nesse contexto, Deus promete esperança. E essa esperança é a luz que é o Senhor Jesus Cristo. Certa vez, quando eu ministrava aulas no curso de letras na universidade lá no Crato, eu tinha um amigo, colega, professor, que ele era gnóstico moderno, não é agnóstico, ele era gnóstico mesmo. Eu não vou explicar, mas vocês pesquisem no Google, existem os gnósticos modernos. E eu tentando evangelizá-lo, e ele disse: mas Valnei, a Bíblia, todo o Antigo Testamento fala da idolatria, da adoração a outras divindades, como é que você vai me falar de um Deus só, né? Eles estavam vivendo na idolatria, e é verdade. Salomão caiu em pecados de idolatria. Acredito que depois Salomão se arrependeu, baseado no livro de Eclesiastes. Mas outros reis de Israel e de Judá caíram em idolatria. Do reino do norte, todos foram idólatras, nenhum escapou. Do reino do sul de Judá, alguns poucos reis
foram fiéis ao Senhor, mas a maioria não foi. E eu respondi a esse professor: é verdade, é verdade. Veja que Deus, Ele não dispensa o pecado do seu povo. E foi por isso que Deus puniu a nação de Israel com cativeiros e juízos. Por quê? Porque eles não foram fiéis a Deus. Agora, isso não significa que não exista um único e verdadeiro Deus, que é o Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo, que veio morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, talvez ele imaginasse que eu ia tentar uma defesa impossível, né? Porque é verdade. Israel viveu boa parte da sua história na idolatria, mas o plano de Deus foi frustrado? De forma nenhuma. Houve cativeiro, né? O rei davídico deixou de estar no trono. Como vai vir um Messias rei, descendente de Davi, se não tem mais reino de Israel? Israel se tornou submisso à Babilônia, ao Império Persa, ao Império Grego, e na época de Jesus ao Império Romano. Cadê o reino de Israel? Cadê o rei davídico sentado no trono? As profecias não se cumprirão. Se cumpriram. O plano do Senhor nunca será frustrado. E esse capítulo 9 de Isaías, ele foi escrito especificamente para o remanescente fiel, que a gente estudou no capítulo 7 de Isaías. Sempre vai existir o povo de Deus. E estes são aqueles que verdadeiramente entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e vivem para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Não vivem por uma religião qualquer, nem por um líder humano, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui o chamado do capítulo 9 é para os crentes terem fé no Senhor Jesus Cristo, no Messias. Não sabia que o nome dele era Jesus, nem sabia quando ele viria, no momento que esse texto foi pregado pelo profeta Isaías ao povo, mas eles sabiam que havia uma promessa do Messias, ele seria essa luz, ele era este menino que iria governar sobre todas as nações. E a mesma fé do Novo Testamento, e é a mesma fé que nós temos hoje, e aguardamos o Senhor Jesus retornar para, de modo definitivo, implantar o reino de Deus na terra, que será consumado quando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas uma segunda parte do nosso texto é que a alegria do povo é a paz com Deus. Cenário difícil, cenário de muitas guerras. Aqui no meio do capítulo 9, a gente estudou no capítulo 7, no capítulo 8, guerra sírio-efraimita. A iminência do Império Assírio vir invadir Jerusalém. Não é fácil o cenário de guerra, mas qual seria a alegria do povo ali? A alegria do povo não é a ausência de guerra. É bom não ter guerra, claro. Mas e quando tem a guerra aqui? Onde encontramos a alegria? Paz com Deus. Paz com Deus é eu saber que o Senhor perdoou os meus pecados. Isso é paz com Deus. Paz com Deus é eu saber que o Senhor é exigente. O Senhor é um Deus todo-poderoso e é um Deus severo. A gente vê isso na Bíblia, como Deus é severo e detalhista. Mas ao mesmo tempo, Deus nos deu uma possibilidade de arrependimento e perdão de pecados de uma maneira até simples. Não foi simples para Jesus, mas para nós é simples. É só honesta e sinceramente você se arrepender do pecado, confessá-lo a Deus e pedir perdão dos seus pecados. E Deus te recebe. Você pode ter um relacionamento pacífico com Deus, mesmo sendo pecador, mas você tem que se arrepender sinceramente do seu pecado. Arrependimento significa deixar o pecado, não querer mais viver naquele pecado, e você, só você, no seu coração e mente, é que deve entender esse compromisso e levar a sério. Eu não quero mais viver em pecado. Confesse a Deus o seu pecado arrependido, peça perdão e o Senhor vai lhe receber, se você confessar e pedir perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. A alegria do povo é a paz com Deus. Vimos isso nos versos 3 a 5, aqui é repetindo, para compreendermos o final do texto, que é o que nós vamos focar mais hoje à noite. Olha o verso 3, Isaías 9:3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos.
Então percebe? Deus multiplicou o povo, e aqui não é todo o povo, parece até incoerente, né? Deus nos capítulos 7 e 8 estava julgando e punindo o povo por causa dos seus pecados, e agora Deus está multiplicando, e Deus é a alegria desse povo. Esse povo aqui é o remanescente fiel, é a parte de Judá que não caiu em incredulidade. É a mesma ideia se você pegar a igreja de Jesus hoje. A igreja de Jesus, todos aqueles que se dizem crentes em Jesus, no nosso país, em outros países, pense em todo mundo, de todos esses que professam o nome de Jesus no planeta, muitos estão vivendo bem diferente do que Jesus quer que eles vivam. Mas no meio de todo esse povo, tem um remanescente fiel. Estes, que só Deus sabe, são os crentes honestos, dedicados, confessam pecados, servem a Deus, pregam o evangelho, testemunham, vivem para a glória de Deus, não para a glória do seu próprio eu. Este é o remanescente fiel. É este povo convertido ao redor do mundo que avança na igreja de Jesus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se você faz parte do remanescente fiel, certamente você é alegre, contente, apesar das dificuldades, está satisfeito, está feliz, porque Deus lhe tirou das trevas do pecado. Isso é suficiente para você ter uma vida satisfeita e alegre. Ainda no verso 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. E aqui a gente falou daquela batalha lá com Gideão. Verso 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Vai acabar a guerra, Deus vai cuidar do remanescente fiel, para que não sofra. E aqui até uma mensagem indireta para o rei Acaz, visto que Gideão tinha um exército de 22 mil homens ali, mas Deus quis que ele batalhasse e vencesse a guerra contra os midianitas apenas com 300. Acaz nem teve essa limitação, ele deveria ter confiado em Deus, certamente Deus daria vitória nas batalhas, mas Acaz, o rei incrédulo e idólatra, confiou na sua própria inteligência, e o povo e ele mesmo estavam sofrendo por conta dos seus pecados. Se você observar bem, esse é um padrão que se repete na humanidade e nas nossas vidas individuais. Não confiamos na Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, você faz outra. Por quê? Porque você acha que você é mais inteligente do que a Bíblia. Você acha que você vai dar um jeito de conseguir fazer as coisas de modo melhor, porque você é muito esperto. E não vai acontecer assim. Não vai acontecer assim. Todo crente em Jesus tem que fazer a tarefa de casa, tem que ler a sua Bíblia, ter vida de oração, e você vai perceber que Deus vai resolvendo as coisas. Entregue o seu caminho ao Senhor, espere em Deus, tenha fé, tenha paciência. Deus é o Todo-Poderoso. Se você tem uma aliança com Jesus, a aliança é essa que você manifestou no dia da sua conversão e professou a sua fé ao Senhor Jesus Cristo e publicamente à igreja e a todos, você tem um compromisso com o Senhor, confie nele, ele vai realizar o que é necessário, sempre dentro da vontade dele, que é perfeita e é maravilhosa. Então, não se desespere, não fique ansioso, não fique preocupado, ore, é o método de Deus. Fique tranquilo, espere no Senhor, faça aquilo que é necessário, dentro das suas possibilidades, mas com serenidade, com tranquilidade, entendendo que nada vai acontecer se Deus não quiser que aconteça, e se Deus quis que acontecesse, é para o seu bem e para a glória do nome de Deus. Às vezes, semelhante a crianças, nós não queremos aceitar o que é melhor para nós, mas temos que aceitar, porque é a vontade do Senhor, e certamente vai redundar em muitas bênçãos e glórias ao nome de Deus. A alegria do povo é a paz com Deus. O povo estava feliz, porque estava alegre com Deus, quando, aqui é a metáfora daquela época, né? Quando o povo tinha uma grande colheita, quando o povo tinha prosperidade no seu alimento, no gado,
Aí eles ficavam muito felizes, porque a colheita daquele ano foi muito boa. Assim como você se alegra com a prosperidade da sua colheita, muito mais alegre-se com o Senhor. Talvez esse ano foi muito bom para você financeiramente, graças a Deus por isso. Está feliz? Amém. É para ficar mesmo. Alegre-se muito mais, se você é crente, em conhecer o Senhor. Alegre-se mais em conhecer a Deus do que com a prosperidade que você teve esse ano. Até porque tal prosperidade veio de Deus. Ah, pastor, esse ano não foi tão próspero. Graças a Deus. Amém. Pelo menos Deus cuidou de você, da sua família e lhe deu tantas outras coisas. Sempre o crente tem motivo de gratidão. Sempre o crente está satisfeito. E essa mensagem aqui, do capítulo 9 até o verso 7, é uma mensagem de alegria e esperança no Senhor. Jesus é esta alegria e esta esperança. Mesmo que as coisas não tenham acontecido como você gostaria, sua alegria está em Deus. A alegria desse povo sofrido, meio de guerra, rei incrédulo, tantas dificuldades, a alegria deles era o Senhor. E Deus promete acabar com a guerra, aqui no verso 5. E então chegamos na última parte, que é a que nós vamos mais nos deter. A esperança e a alegria estão no Messias. Esperança e alegria são duas palavras incríveis e maravilhosas. Todos querem ser alegres. A esperança é a nossa motivação. Se você perde a esperança, você deprime, você desiste, você não quer mais lutar, caminhar e batalhar. Você tem que ter esperança. Só que a nossa esperança não são os problemas resolvidos aqui nesta terra. Essa não é a nossa esperança. Talvez seja a esperança das pessoas que vivem nesta terra e se apegaram às coisas desta terra. Ah, minha esperança é que ano que vem eu vou ganhar mais. Ah, minha esperança é que eu vou resolver tantos problemas no ano que vem. Aí eu vou ficar feliz. Não. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Eu até tenho um plano bom, mas tudo está nas mãos de Deus. É se Deus quiser. É por isso que na oração, né, que o Senhor nos ensina, nós devemos orar pela vontade de Deus, porque eu não sei o que vai acontecer. Posso até ter um plano muito bom, muito bem elaborado, dentro dos princípios da Escritura, mas no meio do caminho Deus pode dizer, não, aqui não, você não vai passar daqui não, eu quero só até aqui. E você não passa. É muito simples. Isso acontece com a minha vida e certamente acontece com a sua vida. Deus lhe guia até onde Deus quer que você vá, até o momento que Deus quer que você chegue, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que separa o nosso bem, mas principalmente para a glória do nome de Deus. Terceiro momento, esperança e alegria estão no Messias. Daí vem o verso 6 que nós acabamos de ler. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Esse menino e esse filho, a gente vai ver que ele tem características de Deus, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é maravilhoso, logo, este menino é Deus. Então, claramente, aqui fala da encarnação do Messias. Então, esse não é o único texto que fala da encarnação do Messias. Isaías 7,14 também fala, porque ele vai nascer de uma virgem. Então, se ele vai nascer, é porque ele vai ter carne e corpo. Então, o Antigo Testamento sempre falou de um Salvador, que é Deus e ao mesmo tempo é homem. Ele é carne, ser humano, mas sem pecado, e ao mesmo tempo é a segunda pessoa da Trindade divina aqui na terra. Esse é um dos textos, vimos Isaías 7,14, e tem vários outros textos no Antigo Testamento, e obviamente no Novo, que apresentam Deus em carne. Então é importante ter esse entendimento. Jesus aqui é esse menino que vai nascer e certamente vai ser Deus. Outra característica de esperança e alegria é o governo. A continuação do verso 6. O governo está sobre os seus ombros. Ele vai ser um governante. A gente vai enfatizar isso mais daqui a pouco. Ele vai ser um rei, um monarca, e ele vai reinar. Jesus, quando veio na sua primeira vinda, ele foi este governante? Não. Ele veio como o servo sofredor, que é outro aspecto do Messias. A gente tem que entender que no Antigo Testamento o Messias foi profetizado, né, com várias características. Uma delas era sofrer pelos pecados dos homens.
Lembra lá de Êxodo capítulo 12, ali iniciou-se a Páscoa. E a Páscoa era marcado a morte de um cordeiro, e o sangue do cordeiro era aspergido nas portas das casas, nos umbrais das casas. Tem até, isso não é muito, digamos assim, correto. Algumas imagens, até de histórias infantis, colocam uma cruz, né, com sangue na porta das casas, mas óbvio que eles não tinham isso na cabeça, não era uma cruz, né, mas o sangue estava nos umbrais das portas, e aquele sangue nos umbrais simbolizava que viria um cordeiro definitivo, que seria morto também, para livrar o pecador da condenação dos seus pecados. A Páscoa é o equivalente da ceia para nós na nova aliança, só que a Páscoa era na velha aliança. O cordeiro sacrificado, todo israelita sabia disso. O cordeiro sacrificado ali simbolizava que o Messias seria sacrificado pelos seus pecados. Eles entendiam isso. Essa era a mensagem de salvação para eles naquela época. E se eles se arrependessem dos pecados e crescem no Messias, neste Salvador que viria, pensando no povo da velha aliança, do Antigo Testamento, eles seriam salvos pela fé somente, né? Pela graça de Deus, baseado no sacrifício do Messias, que é o Senhor Jesus. Jesus veio como servo sofredor, mas ele ainda não veio como este rei governante. No primeiro século, quando Jesus veio, os israelitas esperavam um Messias guerreiro, governante, que é profetizado no Antigo Testamento. Só que eles queriam ver o Messias mais adequado para a situação de vida deles. Hoje inverteu. A igreja hoje não quer ver um Jesus guerreiro, não quer ver um Jesus que veio governar. A igreja hoje quer o Jesus da paz, o Jesus amor, o Jesus sempre mais manso e humilde, e que, segundo muitos da igreja moderna, aceita tudo. Só que Jesus não é assim. O Senhor Jesus não aceita tudo. O Senhor Jesus não aceita qualquer adoração. O Senhor Jesus é Deus, Criador do céu e da terra, como o Pai também é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Então tire essa imagem da sua mente de um Jesus só paz e amor. Jesus, ele é paz e amor? É. Jesus, ele é manso e humilde de coração? É. Mas leia Apocalipse 1 e veja a imagem de Jesus ali. A imagem de Jesus abrindo os selos em Apocalipse 5, e é Jesus que dispensa as pragas sobre o planeta, em Apocalipse 6 até o capítulo 19. Lembre-se disso, é o Senhor Jesus. Então Jesus, ele é amor, nos amou, morrendo na cruz pelos nossos pecados, mas o Senhor Jesus também é o justo juiz, que virá na sua segunda vinda, mas desta vez não para morrer, mas para implantar o governo de Deus. É isso que essa profecia quer dizer aqui. O Senhor Jesus, ele é este governante, o governo está sobre os seus ombros. E agora vimos o aspecto do nome, o nome desta criança. Qual é o nome desta criança? O nome de alguém era algo muito marcante, representava quem era aquela pessoa, principalmente nos tempos antigos. Hoje, talvez você nem saiba o significado do seu nome, talvez seu pai lhe deu, ou sua mãe lhe deu o seu nome, e nem pensou no sentido desse nome para você. Hoje a gente, na modernidade, não pega muito essas coisas, mas na antiguidade isso era muito sério. O nome de uma pessoa, ela estava muito ligada ao que os pais queriam para a personalidade ou a vida daquela pessoa. E o nome de Deus, ele é muito difícil. Como é que você vai dar um nome para Deus? Esse menino é Deus. Então, qual é o nome dele? O seu nome é uma definição de atributos e de qualidades, de tão grandioso que é esse menino, que obviamente é Deus também. E nós vimos sobre ele ser maravilhoso, indica o seu caráter divino infinito. Lá, 1 Timóteo 6, do verso 13 ao 16, vimos que ele é luz inacessível. Na verdade, ele habita em luz inacessível, que homem algum pode chegar. Na verdade, irmãos, o Senhor nosso Deus, ele é definido em duas palavras, não somente, mas também definido em duas palavras às vezes estranhas.
Uma é a palavra transcendente. O que significa isso? Deus está muito longe de nós. Deus é transcendente porque Ele não é um homem grande com poderes mágicos, como os deuses greco-romanos. Deus, Ele é um outro ser, que não precisa nem de corpo para existir, que não tem começo e nem tem fim, sempre existiu. Pronto, a cabeça da gente já explode, né? Mas com uma pessoa que não teve começo, isso não tem lógica. E é por isso que muitas pessoas se tornam ateus, porque elas não querem aceitar que o Senhor nosso Deus tem outros parâmetros de vida, tem outra concepção de existência, completamente diferente da nossa. O grande pecado do ser humano é que ele quer pegar Deus e colocar dentro da mente dele. Não, Deus tem que ser do jeito que eu estou dizendo aqui, dentro da minha caixa, porque é assim que eu entendo. Só que Deus não precisa se subjugar ao entendimento do ser humano. Deus, Ele sempre existiu, nunca teve começo, nem nunca terá fim, e tem o controle sobre todas as coisas. Para nós é difícil entender o futuro, ou prever, aí é que é impossível mesmo. Para Deus não existe futuro, nem passado, nem presente. Para Deus a vida está toda aqui na frente dele, e na verdade tudo Deus já elaborou como vai acontecer, e nada vai mudar. Na nossa cabeça e perspectiva parece que as coisas mudam, mas na de Deus vai ser tudo do jeito que Ele disse. Então cabe a nós, né, nos rendermos, né? O ser humano está lutando contra Deus, porque ele quer o controle da sua vida. Deixe de controlar a sua vida, né? Entregue ao Senhor. Você não tem o controle da sua vida. Você não tem o controle da sua vida. Eu não tenho o controle da minha vida. No dia que você se libertar disso, de querer controlar a sua vida e entregar a Deus, e se dedicar a ler sua Bíblia e a orar e a obedecer ao Senhor, você vai perceber alegria, esperança e paz. Uma vida mais tranquila. O mundo está caindo ao seu redor, mas você sabe, porque você lê a Bíblia, não só uma vez, duas ou três, mas é constante na sua vida. Você sabe que Deus está no controle de tudo, e você sabe que Deus lhe ama. Mas por quê? Porque Jesus, que é o Filho de Deus, morreu na cruz pelos seus pecados. Você acha que Ele não lhe ama? Se Ele entregou Jesus para morrer por você, qual a maior prova de amor, se não morrer por você, que creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E é por isso que Deus é maravilhoso. Ele é luz inacessível, mas ao mesmo tempo que Deus é transcendente, Ele é imanente. Ele está perto de nós. Deus ouve as nossas orações. Deus veio à terra em carne morrer pelos nossos pecados. Deus se interessa por mim e por você. Por isso que você deve orar todo dia e várias vezes ao dia. Orações mais prolongadas e profundas e orações mais superficiais e rápidas. Toda modalidade de oração, né? Isso é orar sem cessar. Então você tem que orar às vezes rápido, como Neemias orou rápido. Às vezes você tem que orar de maneira mais profunda, realmente se quebrantando e se derramando diante de Deus. E certamente o Senhor vai de uma maneira maravilhosa, né, revelar-se a você. Não numa revelação esquisita, como se vê por aí, mas Deus agindo na sua vida de modo maravilhoso para lhe fortalecer. Deus, Ele é maravilhoso. Ele está longe, é outro ser, mas também Ele está perto para nos fortalecer e nos auxiliar. Deus é conselheiro, porque obviamente toda a sabedoria está em Deus. Ele nos aconselha pela sua palavra, é só seguir, é só obedecer. Deus, Ele é forte. E aqui, como nós mencionamos, Deus como forte não é a palavra normalmente usada no hebraico para forte, mas Deus é forte aqui no sentido de que Ele é um Deus guerreiro, um Deus herói. Ele é um Deus que está na batalha. E aqui é falando do menino. Isso é o nome desse menino que vai nascer, que obviamente é o Senhor Jesus Cristo, que já nasceu. Ele é um Deus guerreiro, o Messias é um guerreiro. Lá em Zacarias 14, a partir do verso 1, tem uma profecia muito interessante sobre o Messias que pisa no Monte das Oliveiras quando da sua vinda, e o Monte das Oliveiras se parte ao meio. Isso um dia vai acontecer. Às vezes nós ficamos incrédulos com essas coisas, né? Será que vai acontecer mesmo? Está na Bíblia.
O mar vermelho foi aberto por Moisés, né? Elias fez descer fogo do céu, e tantos outros milagres que aconteceram, e juízos como o dilúvio aconteceu. Aquilo não é mitologia, aquilo realmente aconteceu. A Bíblia não trata como uma história de faz de contas, uma história fictícia, não, aquilo é um relato histórico teológico, ou seja, a história e Deus se mostrando, se revelando naquela história. O Messias, quando vier, será um rei guerreiro, e ele vai implantar o seu governo aqui na terra. Lá em Apocalipse 19, do verso 11 ao 21, tem um bom retrato do Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. E aqui é uma descrição da batalha do Armagedon. E vai ser uma batalha grande e terrível, e muitos serão mortos, porque não creram no Senhor. Viverão essa batalha naquele dia, e haverá uma grande guerra. E onde estará a igreja? A igreja não estará na terra, a igreja foi arrebatada. E quem vai passar por essa grande batalha no final dos 7 anos de tribulação? Todos aqueles que viveram ali e seguiram o anticristo, o falso profeta, a falsa religião daquele período, contra os exércitos do Senhor Jesus que virão, né, dos céus, sim, para vencer esta batalha e plantar o reino de Deus na terra. O reino de Deus vai descer do céu para a terra. E o que é a igreja hoje? A igreja é uma expressão do reino de Deus. A igreja é uma transição até a chegada do reino de Deus. Nós vamos observar também um pouco mais à frente sobre o que é o reino de Deus hoje. O reino de Deus no futuro é Jesus na terra, governando todas as coisas, não havendo mais pecado no período do estado eterno, e todas as coisas vão funcionar de maneira incrível e maravilhosa aqui na terra, no novo céu e nova terra, com os redimidos pelo sangue do Cordeiro. Mas este menino, ele também é pai da eternidade, ou seja, ele não só é infinito, ele é o pai do infinito. Olha aí a grandiosidade do nome desse menino, que é Deus. Ele é o pai da eternidade. A paternidade está muito destacada aqui, porque ele será o pai de uma nova humanidade, mas também a sua divindade, porque ele é o pai de toda a infinitude e eternidade. Ele também é chamado de príncipe da paz. Essa palavra também pode ser colocada para líderes, ou reis, ou governantes. Mais uma vez, uma ênfase aqui na monarquia. O Messias é o rei, né? Ele é o príncipe da paz, ele vai promover a paz. Não a paz humana somente, a ausência de guerra. Quando você lê sua Bíblia, preste muita atenção como a palavra paz é usada. Paz é usada na ausência da inimizade entre Deus e os homens. Se uma pessoa não crê no nome do Senhor Jesus Cristo, né, essa pessoa ela é inimiga de Deus. A gente lê isso lá em Romanos capítulo 8, até capítulo 5, do verso 8 ao 10. Ela é inimiga de Deus. Sou não, pastor, eu não sou crente, eu não entreguei minha vida a Jesus, mas eu não sou inimigo de Deus. Uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que a Bíblia diz. Se você não se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, você está contra Deus. Só existe uma religião verdadeira, aquela em que Jesus morre na cruz pelos nossos pecados. Se você creu em Jesus, você deixou de se tornar inimigo de Deus e foi aceito como filho de Deus, e agora você participa de um relacionamento com Deus baseado no sacrifício de Jesus, não baseado nas suas obras, não baseado na sua igreja, não baseado no seu pastor, não baseado em qualquer coisa desta terra, a não ser Jesus crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é quem garante esta paz com Deus. Jesus é o príncipe da paz. Lá em Isaías 65, verso 17, diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio,
Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só nos 100 anos será amaldiçoado. E diz no verso 21, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. E aqui ele continua, fala que o lobo, no verso 25, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha com o boi, o pó será a comida da serpente, foi amaldiçoada. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Nós entendemos que esse é um relato que trata do período do milênio, embora fale também do novo céu e nova terra. O reino milenar de Cristo, lá em Apocalipse capítulo 20, ele ainda vai contemplar alguns pecadores. Não vamos entrar nos detalhes aqui, porque não temos o tempo suficiente, mas ainda vão ter alguns pecadores ali no reino milenar. No entanto, o jovem terá 100 anos, será um reino de grande prosperidade, haverá paz nesse reino, onde o próprio Messias, o Senhor Jesus, estará reinando. É nesse sentido que este menino, ele é o príncipe da paz. Esse reino milenar, nós entendemos que ele vai chegar, ainda não chegou. Houve várias tentativas de explicar o reino milenar de Jesus. A mais catastrófica foi aquela que disse que do século V ao século XV, 1000 anos, ali foi o reino milenar de Jesus, que era a igreja católica romana dominando sobre a Idade Média. Aconteceu tudo, menos o reino de Jesus naquele período. Foi a antítese do reino do Senhor Jesus Cristo, porque não se pregou a Bíblia, foi incredulidade e muitos pecados aconteceram ali. Não quer dizer que a igreja que se diz evangélica, ela também não peca. Peca sim, mas nós não levantamos a bandeira de igreja ou denominação, embora sejamos batistas. Levantamos a bandeira da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, do nome do Senhor Jesus Cristo, e é esta fé que nós devemos seguir. Se um dia o nome batista representar algo anti-Deus e contra Deus, não seremos mais batistas. Pelo menos eu não serei, né? Aí cada um fala por si. Eu não serei. Por quê? Porque estamos aqui por causa do Senhor Jesus, não por causa de uma religião criada por homens. E as igrejas fiéis ao Senhor pensam da mesma forma. Jesus é o príncipe da paz exatamente porque ele vem trazer esse reino de paz. E aqui é a profecia sobre um futuro reino milenar. Pessoas morrerão, veja na descrição aqui, né? Mas os jovens terão 100 anos, né? E assim por diante. E o último aspecto do nome do Messias, a gente vem ainda no verso 6, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, mas o último aspecto está aí no verso 7. No verso 7 nós observamos o último aspecto do nome, que tem tudo a ver com o que já foi dito. Isaías 9:7, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então esse verso, não sei se você percebeu, mas ele fala o seu governo, o trono de Davi e o seu reino. É um verso que enfatiza muito o Messias, o Salvador, como um rei guerreiro, o rei messiânico que virá reinar.
Quando Jesus esteve aqui na terra, ele pregou o evangelho do reino de Deus. E é uma coisa que às vezes nós esquecemos de pregar quando estamos proclamando o evangelho. O evangelho fala do arrependimento de pecado. O evangelho fala da conversão ao nome do Senhor Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. O evangelho aponta também para a condenação do ser humano pecador. Há uma condenação para o ser humano que peca, e essa condenação, a Bíblia diz que é um inferno de fogo, onde todos aqueles, os pecadores, os que escolheram o pecado, vão ser lançados nesse local chamado inferno, preparado para o juízo eterno, para a punição eterna. Isso vai acontecer, e acontece hoje. Esse local existe, né? Lá em Lucas 16, do 19 em diante, nós lemos o relato lá do rico e do Lázaro, o mendigo, e ali Lázaro, porque creu no Senhor, foi para o céu, o seio de Abraão, também chamado naquela época, e o rico, que escolheu a idolatria da riqueza e não creu no Senhor, amargou a condenação no inferno e não pôde sair de lá, e era uma chama ardente e terrível. Tudo isso está no evangelho, mas tem um elemento a mais que nós esquecemos: o reino de Deus. Jesus entrou montado naquele jumentinho em Jerusalém, porque o rei estava entrando na cidade de Jerusalém, embora o povo de modo geral não reconheceu, alguns sim, mas não todos. Menos de uma semana depois, Jesus estava sendo crucificado, e ele era o rei de Jerusalém, o descendente de Davi, mas eles não aceitaram logo depois o Senhor Jesus como Messias e Salvador, por isso foi crucificado. Mas ele é o rei, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A nossa salvação não é só não ser condenado ao inferno, a nossa salvação é também sermos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos viver o reino de Deus aqui na terra, ressurretos, corpos melhores do que esse, corpos glorificados, à semelhança do corpo de Jesus quando ele ressuscitou, à semelhança dele, quando o Senhor se manifestar novamente, nós também seremos manifestos, ressurretos com o Senhor Jesus, não porque somos batistas, não porque temos boas obras, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pela graça e misericórdia do Senhor, vamos viver o reino de Deus na terra. Então temos que entender que a promessa de salvação não é só nos livrar de uma condenação, é nos colocar dentro do reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino de Deus, sobre o seu governo, sobre o trono de Davi. Lá em Mateus 12, 28, olha lá, Mateus 12, 28, e aqui muitos estavam censurando Jesus, porque o Senhor Jesus, ele expulsava demônios, e alguns estavam dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, né? Pelo poder de Satanás. E isso é o pecado da incredulidade, porque se você atribui as obras de Jesus ao poder de Satanás, é porque você não crê em Deus, você não crê no Espírito Santo de Deus, como aquele que nos dá poder e nos transforma. Então você não pode ser um crente em Jesus se você acredita dessa forma. Fariseus acreditavam que Jesus expulsava demônios pelo poder de Satanás. Olha o que Jesus diz em Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o reino de Deus, ele chega na terra no nascimento do Senhor Jesus Cristo. A promessa de uma vida eterna com Deus, sem pecado, e uma vida realmente num paraíso, ela começa com o nascimento de Jesus. Na verdade, a promessa, ela vem desde o Antigo Testamento, mas a confirmação, o reforço e o cumprimento, pelo menos parcial dessa promessa, é dado com o nascimento de Jesus. Por quê? Porque o rei nasceu, que é Deus, sempre existiu, mas nasceu como homem. A humanidade vai ter um rei, que é Deus e que é homem, cuidando da humanidade daqueles que creram em Jesus, o que nós chamamos o remanescente fiel, como era lá no período de Isaías também. Então o reino de Deus chegou na terra, ele começa com o nascimento de Cristo,
Por isso Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, simbolizando ali o seu governo iniciado, embora não de modo completo. Por que não de modo completo? Cadê Jesus? Ele está hoje aqui na terra? Não. Reinando nos céus, ao lado do Pai, aguardando o dia certo em que ele vai retornar, e aí todas as hostes do maligno e todo o pecado da terra, né, serão extirpados, plenamente vencidos, e não vai ter mais pecado, e todos aqueles que creram em Jesus, da velha aliança e da nova aliança, viverão ressurretos no reino de Deus aqui na terra. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, e é por isso que o crente, domingo após domingo, está na igreja, e é por isso que o crente lê sua Bíblia e ora, não para fazer obras para conquistar a salvação, não a salvação por obras, mas por alegria, para agradar ao Senhor, para aprender de Deus, e já para viver o reino de Deus hoje. A igreja, ela é uma expressão do reino de Deus, ela é uma espécie de protótipo do reino de Deus, ela fala do reino, ela serve ao rei, mas a igreja ainda não é o reino consumado, é um reino ainda que está sendo construído. A igreja vai ser arrebatada, mas o reino de Deus se compõe dos crentes do antigo, os crentes do novo, os anjos fazem parte do reino de Deus, aqueles que vão se converter no período dos 7 anos de tribulação, que são os santos da tribulação, também farão parte do reino de Deus. Então o reino de Deus é muito amplo, nós somos só um pedaço, né, dentro do tempo que nos coube. Olha ainda Marcos capítulo 11, verso 10, sobre o governo e o reino do Messias. Marcos 11, 10 diz: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Então, o reino que vem é o reino de Davi, porque Jesus é o filho de Davi, e por isso o povo, pelo menos aqueles que criam no Senhor, estavam bendizendo e glorificando a Deus, porque o Messias chegou, está se cumprindo, o reino está chegando, e o reino foi iniciado, mas ainda não foi consumado, não está pleno. Ainda, Mateus 24, 14, Mateus 24, 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. E nós estamos nesse processo, e esse versículo aqui está naquela fase do princípio das dores. Hoje nós vivemos no chamado princípio das dores. O que é o princípio das dores? Quando a mulher está grávida, está para dar à luz, né, começam as dores de parto, e elas vão aumentando, aumentando e aumentando. Jesus está no seu sermão profético. Os discípulos perguntam: qual o sinal da tua vinda? Qual o sinal da consumação dos séculos? Ou seja, qual o sinal em que o reino de Deus vai ser estabelecido definitivamente aqui na terra? E então Jesus diz: vão ter falsos cristos, vão ter falsos profetas, vão ter terremotos, guerras e rumores de guerras, vão ter pestes, tudo isso vai acontecer, e vai aumentando, aumentando e aumentando, e é o que está acontecendo até hoje, né? Guerras cada vez piores, guerras mais elaboradas, pestes, pandemia aí, né, no ano de 2020, e então, no meio de tudo isso, final do princípio das dores, Jesus diz: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e está sendo pregado. E está sendo pregado. Mesmo que você não quer pregar o evangelho, Deus vai levantar pessoas para pregar o evangelho. Este evangelho vai ser pregado, né? Nós queremos pregar por quê? Porque é um privilégio participar da proclamação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e está sendo pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Este fim é a volta do Senhor Jesus Cristo. A gente vê isso a partir do verso 15 de Mateus 24. Estamos vivendo nesse período do princípio das dores. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e há de voltar. Nosso ministério como igreja é pregar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não só pregar com a boca, pregar com a vida. Hoje talvez seja mais importante você pregar com a sua vida, seu testemunho, e abrir menos a boca. Pregar o evangelho com a boca, mas ter mais vida do que palavras.
porque o Evangelho tem sido muito mal pregado e mal representado no mundo ao nosso redor. Obedeça a palavra, né? Sirva ao Senhor Jesus Cristo e peça oportunidade a Deus. No tempo certo, com uma boa oportunidade, pregue o Evangelho para poder pescar almas para Jesus. Lá em Mateus 17, verso 20, olha o que diz Mateus 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, veja, olha que eles estavam na expectativa, isso era uma expectativa daquela época. Quando vem o Messias? Quando vem o reino de Deus? Então, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o momento que nós vivemos hoje. Você não vê o reino de Deus hoje, você não consegue ver o reino na sua plenitude. Um dia isso vai acontecer. Jesus vem reinar, a nova Jerusalém desce do céu, vai ter um novo céu e uma nova terra, e Deus mesmo aqui na terra governando todas as coisas. Um dia isso vai acontecer, e vai desfrutar do reino de Deus consumado aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, aí você pensa na pergunta do fariseu para Jesus: cadê o reino? Onde estão essas promessas maravilhosas do lobo pastando com o cordeiro, da ausência de guerra, das coisas maravilhosas que lemos no livro do profeta Isaías, Zacarias também, Ezequiel, no livro do Apocalipse? Cadê o Messias governando? Estamos no princípio das dores, guerras, falsos cristos e falsos profetas, muitas coisas horríveis acontecendo no mundo, e Jesus disse, é necessário que aconteçam essas guerras, e vão acontecer, até que virá o fim. O reino de Deus hoje, ele não é visível aos olhos humanos, mas aos olhos da fé. Quando estamos na igreja, servindo a igreja de Jesus, é porque nós cremos que a igreja faz parte do reino, o reino que está sendo construído, sim, um reino em processo ainda, não consumado, não concluído, e só será concluído na segunda vinda de Jesus. O nosso ministério é representar Jesus e o evangelho do reino dele aqui nesta terra. Esse é o nosso ministério, essa é a nossa função, esse é o nosso papel como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Isso deve acontecer no ano que vai se iniciar. Você deve fazer isso no seu trabalho, você deve fazer isso na sua família, você deve fazer isso na sua escola. O crente não é aquele que vem só bater o ponto no domingo à noite, ou no domingo de manhã. O crente é aquele que tem toda uma semana com Deus, de busca ao Senhor, de confissão de pecados, de pregação do Evangelho, de luta contra os seus pecados e de obediência ao Senhor. Esse é o crente no Senhor Jesus Cristo, e sempre vão existir crentes assim até a volta de Jesus. Algumas igrejas não querem facilitar de uma maneira totalmente errada, dizendo que você pode crer em Jesus e viver uma vida igual a das pessoas que não têm temor a Deus e vivem em pecados e pecados e pecados. E obviamente a Bíblia diz que não é assim. Tem que se arrepender dos pecados, confessar ao Senhor e viver uma vida que agrade a Deus. Então, Jesus diz para o fariseu: o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus, ali o reino de Deus, está ali? Não, está dentro de vós. Hoje o Espírito Santo habita dentro do crente. Cada um de nós é parte do reino de Deus, é uma expressão do reino de Deus na terra. Como Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, nós somos embaixadores de Deus na terra. Você representa o nome de Jesus, você representa a palavra de Deus, você representa a mensagem do Evangelho do reino de Jesus, porque você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E essa é a verdadeira fé, e esta é a verdadeira religião, e esse é o nosso ministério. Isso nos traz alegria e esperança. No Messias está essa esperança e esta alegria. O nome do Messias é tudo isso, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. O reino de Deus veio através de Jesus. Jesus confiou a nós
a proclamação do Evangelho do Reino. Você percebe como isso é maravilhoso e é especial? A igreja tem muitas programações, a igreja tem muitas atividades, tem jantar, tem almoço, tem retiro, tem tudo isso, mas não podemos perder o foco, né? O nosso objetivo não é manter uma sociabilidade agradável, que é bom, mas essa sociabilidade agradável, ela tem que ser fruto da nossa missão que tem que ser cumprida nesta terra. E a nossa missão é representar o Senhor, é pregar o Evangelho de Deus na terra, é falar do Messias, que é o Senhor Jesus, que veio estabelecer, iniciar o reino e em breve vem consumar o reino de Deus aqui. Essa mensagem foi pregada por Isaías ao povo, ao remanescente fiel, para motivar os crentes daquela época, que eram poucos, dentro de uma nação idólatra e perdida, com um rei idólatra e perdido. Essa mensagem, ela serve para nós também, porque o meio evangélico onde nós vivemos também está bem perdido, está bem sem rumo. Por quê? Falta Bíblia, falta piedade, falta obediência a Deus. Cada um quer um evangelho que se adeque às suas próprias necessidades. As pessoas não estão querendo cumprir a missão que Jesus deixou. E nós queremos cumprir a missão do Senhor Jesus Cristo, vivendo em esperança e alegria que só Jesus pode nos dar. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e assim vivermos em obediência ao Senhor. Obrigado, Pai amado, pela bênção de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos ler na Tua palavra como o Senhor se revelou a Israel no Antigo Testamento, aqueles crentes fiéis daquela época, no meio de um tempo conturbado, como o Senhor deu esperança, alegria a eles, e essa esperança e alegria não eram promessas terrenas, mas era a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio, Pai amado, louvamos a Ti por isso, somos imensamente gratos, porque o Salvador veio, fez-se carne, andou nesta terra, morreu na cruz pelos nossos pecados e subiu aos céus. E Te suplicamos, ó Deus, que até a volta do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, fortaleça-nos, para que sejamos fiéis na missão que o Senhor nos deu. Nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, filhos Teus, pelo sacrifício de Jesus, pela bênção celestial da adoção, ajuda-nos, ó Pai, a não vivermos um evangelho irreal, a não vivermos um evangelho falso, a não vivermos de aparências, a não sermos como aqueles hipócritas do Novo Testamento. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma fé viva, uma fé honesta, verdadeira diante de Ti. O Senhor sabe do nosso coração, que é imensamente pecaminoso, apesar da transformação operada em nós pelo Espírito Santo. Mas ajuda-nos, Senhor, não só hoje, amanhã, no próximo ano que se avizinha, capacita-nos a sermos fiéis a Ti, para a glória do Teu nome, em obediência à Tua palavra e pregando o Seu Evangelho do Reino. É o que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Teremos um tempo de oração silencioso para você, oração silenciosa para você orar mais um pouco ao Senhor, conversar mais com o Senhor. E lembrando, dia 31, que é terça-feira, o culto começa às 10 horas da noite. E lembrando também para você pegar o seu calendário de leitura bíblica ali atrás, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite e até breve.